Um dos primeiros vídeos do nosso canal Universo Mente Aberta foi inspirado pelo trailer do filme Nope, de Jordan Peele, e a sua relação com o tema de fenômenos relacionados à invasão extraterrestre, utilizada em seriados memoráveis e cult dos anos 50 e 60 como Além da Imaginação. Publicamos aquele vídeo no primeiro trimestre de 2022, quando estava prevista a estreia do misterioso filme do Jordan Peele para 22 de julho nos Estados Unidos. Pois bem, o filme estreou lá e deve chegar no Brasil no final de agosto de 2022 com o nome de Não, Não Olhe. Agora que ele estreou lá fora, a gente já sabe que ele explora um tema relacionado a OVNIs e aliens, com um toque de terror e suspense sempre sutil e muito autoral do Jordan Peele, que dessa vez situa as ocorrências em um rancho de cavalos utilizados em filmes de Hollywood. Essa temática desse tão esperado filme remete a gente ao tema desse episódio, que são as ocorrências reais e inexplicáveis registradas por mais de 50 anos em um rancho chamado Rancho Skinwalker, que é localizado em uma área remota do estado de Utah, nos Estados Unidos. A história desse rancho e seus fenômenos inclusive foi retratada em forma de ficção no longa-metragem Rancho Skinwalker, de 2013, e traz acontecimentos que variam do desconcertante ao totalmente aterrorizante. Gado que desaparece ou aparece mutilado, objetos voadores não identificados, visitas aterrorizantes de enormes criaturas de outro mundo, objetos invisíveis emitindo campos magnéticos com o poder de provocar debandada de gado e inclusive teletransporte de gado para dentro de um container no curral da propriedade. Orbes de luz voadores com uma capacidade de manobra assustadora e com consequências letais. Essa foi a realidade vivida pela família Gorman desde que adquiriu essa propriedade em 1994. A vida dessa família Gorman, lá no Rancho Skinwalker, se tornou uma vida sitiada. Eles tinham um inimigo ou inimigos que eram desconhecidos e que certamente vinham de um outro mundo ou realidade. O nome desse rancho, inclusive Skinwalker, está relacionado a uma sombria entidade da cultura navarro, e para os xamãs dessa tribo, Skinwalkers seriam criaturas malévolas com poderes de praticar bruxaria e a capacidade de mudar de forma. Esses xamãs navarro acreditavam inclusive que esses seres, os Skinwalkers, vagam por essa região específica ali da Utah Basin há séculos, e a tornam, segundo a cultura deles, uma área amaldiçoada. Para a família do Tom e da Ellen Gorman, como eles não podiam fazer mais nada assim para explicar os horrores que estavam cercando a eles ali diariamente no rancho, talvez a ciência pudesse. No espaço de 18 a 20 meses que eles estavam ali, alguém ou alguma coisa já havia matado ou roubado 14 cabeças de gado do seu rebanho, que tinha 80 animais, ou seja, eles já haviam perdido ali quase 20% da sua criação. Além das perdas financeiras, a família Gorman estava devastada pelo estresse e pela privação de sono, porque os fenômenos aconteciam diariamente e eram muito perturbadores. Os filhos lá do Tom e da Ellen Gorman sofriam drasticamente a perda de rendimento na escola, e a família se tornou alvo de piadas na comunidade quando a mídia acabou se interessando pela história deles. Quando eles passaram a divulgar essa experiência, eles permitiram que se iniciassem pesquisas e estudos lá na propriedade, e eles então começaram a se preparar para deixar o rancho, e com isso viabilizar a venda do Rancho Skinwalker para o Robert Bigelow, que é um bilionário, dono da Bigelow Aerospace, que é uma empresa que tem contratos de tecnologia aeroespacial com o governo americano e que inclusive detém hoje a autorização oficial do governo americano para registro e pesquisa de qualquer ocorrência relacionada a OVNIs no território americano, desde que essa empresa do Robert Bigelow adquiriu os direitos sobre o acervo e os escritórios da MUFON, que é a Mutual UFO Network, ou a rede mútua de objetos voadores não identificados, que é uma entidade especializada na pesquisa ufológica com grande tradição por quem é relacionado à ufologia. O Skinwalker Ranch é uma propriedade de 512 acres
que está ali escondida no canto nordeste do estado de Utah. Esse estado de Utah, além de diversas bases militares, também concentra a sede da Igreja Mórmon, que foi citada inclusive no nosso episódio sobre as misteriosas cavernas de Los Tayos, lá no Equador. E lá, essa região denominada Bacia de Uinta, no estado de Utah, onde está encravado lá o Rancho Skinwalker, é considerado uma área a ser evitada pelos xamãs da tribo Navarro e sempre também foi tratada como um hotspot, ou uma área de alta incidência de avistamento de OVNIs, que remontam desde o século XVIII, pelo menos. Avistamentos esses que já haviam sido inclusive foco de um livro chamado The Utah UFO Display, publicado em 74 pelo biólogo Frank Salisbury. Atualmente, o Rancho Skinwalker pertence a um cara chamado Brandon Fugel, que comprou o rancho do bilionário Bigelow em 2016. Esse Brandon Fugel disse o seguinte: o Skinwalker Ranch é o ponto paranormal ou hotspot mais estudado cientificamente do planeta atualmente, com a maior frequência de avistamentos de OVNIs documentados, mutilações bizarras de gado, anomalias eletromagnéticas e fenômenos inexplicáveis. Ele disse isso numa entrevista que ele deu para Newsweek. Esse Brandon Fugel é um magnata do setor imobiliário que inicialmente comprou a propriedade usando uma empresa de fachada porque ele queria manter a sua identidade em segredo. Ele disse: adquiri a propriedade do bilionário Robert Bigelow com o objetivo de realizar pesquisas científicas para determinar se havia alguma validade nas alegações extraordinárias de atividade paranormal. Embora eu tenha adquirido o rancho como um cético, eventualmente eu próprio tive o meu encontro inegável, um avistamento de OVNI em plena luz do dia com várias testemunhas. O proprietário anterior lá, que era o Robert Bigelow, que comprou o rancho da família Gorman, e que muitos consideram um forte concorrente do Elon Musk para o título de Tony Stark da vida real, ele havia fundado o Instituto Nacional de Ciência da Descoberta, ou NIDS, o NIDS, uma empresa privada que atuava como organização de pesquisas financiadas e foi encerrada em 2004. O Robert Bigelow comprou o rancho da família Gorman para investigar os avistamentos de OVNIs que estavam sendo reportados lá. Depois de uma década de observações, a equipe desse instituto dele, o NIDS, encerrou as atividades, porém sem oficialmente divulgar publicamente os resultados das extensas e profundas pesquisas que foram realizadas lá no Rancho Skinwalker. O Colm Kelleher, que foi um dos líderes do trabalho do Instituto do Bigelow nessas pesquisas no Rancho Skinwalker, acabou então registrando e publicando o que foi possível divulgar no livro The Hunt for the Skinwalker. O Colm Kelleher liderou uma equipe de primeira classe de cientistas pesquisadores para esse instituto, aí, o NIDS, do Robert Bigelow, numa odisseia perturbadora rumo ao desconhecido. Ele, o Colm, passou centenas de dias e noites na propriedade Skinwalker e experimentou em primeira mão muitos dos mistérios assombrosos que sempre foram reportados pela família Gorman antes do Bigelow adquirir a propriedade. Juntamente com o repórter investigativo George Knapp, que foi o único jornalista autorizado até então a testemunhar e documentar o trabalho da equipe, o Colm Kelleher narrou no livro, no The Hunt for the Skinwalker, em detalhes os acontecimentos desconcertantes que a equipe da NIDS observou pessoalmente, apresentando teorias de física moderna que poderiam estar por trás dos fenômenos. Longe de descobertas friamente comentadas, que é o que se poderia muitas vezes esperar desse tipo de pesquisa, as conclusões do Colm Kelleher são totalmente arrepiantes nas suas implicações, abrindo uma porta para um mundo invisível ao nosso redor, para expandir a nossa visão muito além do que a gente conhece em relação a esses temas de dimensionalidade, desse tipo de fenômeno que pode estar ocorrendo lá no Rancho Skinwalker. Assim como aparentemente também deve acontecer numa outra propriedade que não é objeto desse nosso episódio, que é o Rancho Stardust, este no Arizona. Nos últimos 2 anos, esses mistérios estavam restritos a pessoas como os cientistas do Instituto do Robert Bigelow e repórteres como o George Knapp e o cineasta Jeremy Corbell. O Knapp e o Corbell foram responsáveis pelo documentário com o mesmo nome do livro, The Hunt for the Skinwalker, que está disponível para venda no Vimeo.
Mas, a partir de 2020, o History Channel passou a exibir a série documental O Segredo do Rancho Skinwalker. E as amplas pesquisas que foram conduzidas lá no rancho por uma equipe comandada pelo físico, astronauta e engenheiro da NASA, o Travis Taylor. Apesar de se estender muito como se fosse uma novela, sempre criando ganchos para o próximo episódio, as 3 temporadas dessa série do History são interessantes e elas apresentam alguns acontecimentos impactantes registrados pela equipe de pesquisadores, como a aparição de orbes, fenômenos eletromagnéticos relacionados ao terreno, ao chão, à composição do terreno, a ponto de afetar a saúde de vários membros da equipe diante das câmeras, o avistamento de muitos UAPs ou objetos voadores não identificados. Mortes inexplicáveis de animais, assim como a constatação de que existe de fato algo que possa ser chamado de um portal dimensional lá no terreno do Rancho Skinwalker, que, embora seja invisível a olho nu, influencia e atrapalha fortemente o funcionamento de GPS, de bússolas e o comportamento físico de artefatos que eles utilizaram lá para mapear as áreas do rancho. O Travis Taylor ele foi entrevistado recentemente por um canal de TV de Los Angeles e ele reafirmou a veracidade das experiências perturbadoras que ele e a equipe viveram lá e que ainda não são conclusivas. You know, there's been so much discussion in public, on Twitter, social media, about whether Skinwalker is legit, whether it's worth studying, and a concern whether or not there are legitimate national security interests there. Is it just a mystery, a paranormal mystery, or is it a national security matter? Well, I can tell you this, George, and this is the part that really scares me the most, is GPS signals over the ranch. And sometimes it stops at the fence line on the ranch, not just in the region, get jammed and stop working, and even are spoofed to make vehicles think that they're underneath the surface and not where they are. And this could cause, you know, airplanes to crash. We've actually had drones crash because of this many times. And these aren't just little cheap drones. I'm talking $50,000 drones. And that is a dangerous thing. If someone has a technology that can do that, they could pick a region and make GPS quit functioning, then you're going to have airplanes that could crash. You could have automated drones that are going to crash. You could have vehicles that follow GPS systems. I mean, there's so many things that could affect. And if it can do that to GPS, it can do that to other things. So this is a capability that's happening, some kind of phenomena that's happening that could potentially be a threat. You've had things happen on the ranch that are creepy. I mean, inexplicable, call it paranormal, but it's happened. It's real, right? Yes, very real. And in fact, one, it's almost like what you would call stigmata that happened to me. We had a rabbi out do a ritual that was supposed to summon an opening to heaven, which, or like a portal is what you would describe it as, down at Homestead 2. And when we did the ritual, a thermal vortex appeared in the middle of Homestead 2. We got that on FLIR data, and it was repeatable. We played an audio recording of the chant back, and it happened again. Well, when the rabbi was there that night, he told me off camera, he came to me and said, "Travis, they said they're going to come to you tonight." And I'm like, what are you talking about? And he said, "Well, they said they're gonna come see you." And I said, "Who's they?" And the rabbi said, "Well, whoever it is that's here." I thought he was messing with me, right? Well, that night, I had a dream. I was in my trailer. My trailer doors are locked and everything, and I had a sort of a waking dream that the trailer door opened and my bedroom door slid open, and a native walked into my bedroom, a really old native, and he looked at me and he shook his head and he reached out and he touched me on the face right there. Well, and then he shook his head and he walked away, and I woke up startled. And I went to the bathroom, splashed water on my face, kind of get my bearings, and when I looked in the mirror, I was bleeding from that spot. And I had a sore appear there and stayed there for several days.
And that was bizarre to me. I can't explain it. You know, you could probably explain away a bug bit me or something. I swatted myself, but it didn't look like that. It looked like just like somebody really pressed me really hard right there. O Travis Taylor disse à revista Newsweek que ele se envolveu no programa por meio de conexões mútuas com o Brandon Fugal, o atual proprietário. Descobrimos que há absolutamente algum tipo de fenômeno e muitas outras coisas que simplesmente não podemos explicar. É possível que haja agentes humanos mal intencionados causando parte disso, mas há muitos fenômenos para os quais simplesmente ainda não temos tecnologia para explicar. Não tenho nenhuma hipótese de trabalho atual que pode ser testada experimentalmente, então pensamos em coisas que a gente consegue testar. Questionado sobre o ceticismo que a maioria dos cientistas tem em relação aos fenômenos lá do Rancho Skinwalker, o Taylor disse que os seus colegas podem seguir um método científico ou ignorar uma parte do mundo e do universo ao nosso redor. Desde que eu me atenha a hipóteses que podem ser verificadas experimentalmente, não há problema, disse o Travis. Esse é o método científico. Qualquer hipótese que não possa ser verificada ou falsificada experimentalmente é pseudociência. O proprietário atual, Brandon Fugal, disse que acredita que o estudo dos OVNIs um dia será ainda mais levado a sério. Estamos testemunhando uma mudança sísmica nas atitudes em relação ao fenômeno OVNI e pesquisas envolvendo atividades paranormais, devido às evidências apresentadas e ao reconhecimento do governo em relação à realidade. Acreditamos que o nosso trabalho no Skinwalker Ranch é a chave para desvendar esse mistério. E você, mente aberta, acredita que os fenômenos que vêm sendo vivenciados no Rancho Skinwalker, lá em Utah, nos Estados Unidos, por tantos anos, e que hoje estão ainda mais disseminados para o conhecimento público pelos livros e documentários existentes, são de fato fenômenos paranormais que envolvem uma realidade extradimensional, seres extraterrestres, coisas que ainda desconhecemos? Ou tudo não passa de crendices das tribos Navarro, aliadas ao oportunismo de bilionários como Robert Bigelow, o Brandon Fugal e explorados com sensacionalismo por canais de TV como o History Channel? Te desejo boas reflexões e aproveito para agradecer aos assinantes membros apoiadores do Clube UMA. Se você ainda não é um membro apoiador ou tem interesse em apoiar, visite o link na descrição e decida se você quer apoiar assinando conteúdo restrito que a gente tem publicado exclusivamente para o membro apoiador lá na plataforma do Hotmart. Se você quer apoiar a gente por 1 mês, por 2 meses e ter acesso a esse conteúdo restrito. Obrigado a quem já é assinante e até o próximo episódio. Mente aberta.